Apresentação: Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, quarta-feira, dia 4 de julho, dia do operador de telemarketing, dia da independência dos Estados Unidos. Às 8h02 está no ar mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias pela Nova FM, edição desta quarta-feira que recebe Miguel Pasquarelli. Miguel, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia ouvintes da Nova FM. Para mim é mais uma vez um prazer estar aqui junto com vocês, em companhia agradável dos que serão apresentados por você agora. Com certeza. Nós prometemos que eles voltariam para nós continuar os nossos debates sobre as questões ambientais da região e eles voltaram. Primeiro, o professor Hélio Lopes, que é engenheiro, consultor ambiental. Professor, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Segunda vez aqui. Minha terra natal, inclusive, né? Nasci aqui em São Vicente, Calunga, né? Calunga. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O bom filho a casa torna. Também participando conosco, Jeffer Castelo Branco, ele que é diretor da Associação de Combate aos Poluentes, a CPO. Bom dia, Jeffer, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos os presentes aqui, bom dia aos ouvintes, é um prazer aqui e agradeço o convite. Nos trabalhos técnicos hoje, operando a mesa, Gabriel Silva, o rei dos botões da Nova FM. Sempre lembrando que você ouve a Nova FM pelo 87.9 aqui pela região, em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site, novafmsv.com.br. Você também ouve a Nova FM diretamente pelo celular, é só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS. Além disso, você também pode nos seguir e assistir a nossa live pelo Facebook. O endereço é facebook.com/NovaFMSV e também participar conosco desta edição de quarta-feira pelo WhatsApp, mandando aí seu recado, seu bom dia, a sua pergunta para os nossos participantes pelo telefone 13 99121 4342, repetindo 13 99121 4342. Edição desta quarta-feira que recebe também ao vivo na linha ele que é comentarista aqui da Nova FM, jornalista de A Tribuna, Sandro Tadeu. Sandro, muito bom dia. Qual o destaque desta quarta-feira? Olá, bom dia, Bruno e amigos da Nova FM. Gostaria de destacar na edição de hoje do Manhã de Notícias uma grande notícia para os moradores de São Vicente, que é o fato do Hospital São José voltar a atender os pacientes do SUS da cidade, né? Essa é uma bandeira levantada aí pela Nova FM, que teve uma contribuição importante aí, Bruno, por conta das entrevistas que foram realizadas com o provedor Carlos Gigliotti, até mesmo com o prefeito Pedro Gouveia ao longo das últimas semanas, né? Enfim. E é algo muito importante, porque o Hospital São José, que é a Santa Casa da cidade, né, completa 100 anos de existência no dia 26 de setembro deste ano. Há quase 7 anos não recebia mais pacientes do SUS, desde do meados do governo Tércio Garcia. Então é uma boa notícia aí para a cidade, e isso faz parte de toda uma reestruturação da saúde da cidade que o prefeito Pedro Gouveia pretende implantar, conforme detalhou em junho, né, quando ele esteve aí no estúdio comigo, com o Rafael. Enfim, essa é uma grande notícia aí para a cidade de São Vicente, porque era algo aguardado há muito tempo. Com certeza, Sandra. A gente fica também satisfeito porque o objetivo da rádio realmente é esse, é mobilizar a sociedade, o meio político também, né? Muito bom ter essa notícia do retorno do Hospital São José, então, atendendo a Rede SUS. Sandro Tadeu, jornalista de A Tribuna, comentarista aqui da Nova FM. Muito obrigado, Sandro. Até uma próxima. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Até mais. Então, um abraço aí, a participação de Sandro Tadeu na manhã desta quarta-feira, 8h06. Nova FM, serviço. E a Dessa, responsável pela travessias de balsa aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O clima de chuva na manhã desta quarta-feira. Tempo previsto para embarque de ambos os lados é de 15 minutos. Já a travessia entre Bertioga e Guarujá operando com uma embarcação, clima também chuvoso. Tempo de espera de embarque tanto para o lado de Bertioga quanto para o lado de Guarujá é de 30 minutos. Por fim, a travessia entre Santos e Vicente Carvalho com clima chuvoso, operando neste momento com 4 embarcações, 8h07. Estradas.
E a Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, informa que há apenas um trecho de lentidão na rodovia Anchieta, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Nas demais rodovias da região, tráfego normal para quem transita aí nas estradas na manhã desta quarta-feira, 8h07. E nós estávamos falando das balsas. O Procon de Guarujá realizou uma vistoria ontem, né? Um dia após, então, 2 dias, né? Após o reajuste do valor das balsas, que passou aí de 1,50 para 1,55 e ali detectou diversos problemas, como problemas de higiene, depredação, manutenção, tanto nas embarcações quanto nas plataformas de embarque. Além disso, outros problemas como lotação, poluição, falta de treinamento de funcionários, inclusive necessidade de primeiros socorros. Miguel, a gente já sabia que essa série de problemas, principalmente nas barcas ali da travessia Santos Vicente Carvalho, o Procon aí detectando mais uma série de problemas 2 dias após aí o reajuste da tarifa no trabalho. Realmente esses reajustes, né, não só da tarifa da balsa, mas também se pensarmos aqui nossas rodovias que dão acesso São Paulo ao litoral e vice-versa, nós temos assim um descuido por parte do governo no sentido exatamente de aprimorar a qualidade. Recentemente vi uma entrevista de um candidato a governador, que é do PSDB, dizendo que pretende entregar para a iniciativa privada essa condição. Então começa a demonstrar que o governo não tem a capacidade de gestão. E isso é muito preocupante, mas não é só nessa área de transporte. A gente vê a preocupação que nós brasileiros temos, e você acabou de dizer a respeito do SUS, da saúde a nível nacional. Então nós começamos a olhar que muita coisa tem que ser feita, e aí se pergunta, com essa classe política que nós temos aí, a nível nacional, no estado e alguns municípios, será possível melhorar a gestão pública? Nesse instante eu acho muito difícil. Então tudo acaba sendo privatizado, se entrega à iniciativa privada, porque ali se encontra talvez uma forma mais organizada de trabalho. Vamos aí aguardar aí quais serão os próximos passos. A corrida eleitoral vai definir muita coisa realmente, se vai privatizar, se vai manter na mão da estatal, até porque a Dersa vê tanto a travessia de barcas como a travessia de balsas um grande meio para se obter lucro, né? Principalmente aqui na Baixada Santista. 8h09. E os munícipes de Mongaguá ainda não sabem quem será o governante da cidade. Por enquanto, o Rodrigo Casabranca, o presidente da Câmara, segue como prefeito interino. O vice-prefeito, o Márcio Melo Gomes, o Márcio Cabeça, tinha conseguido, que hoje não tem partido, era do PSDB, mas se desfiliou, conseguiu uma liminar junto ao STF dada pelo ministro Gilmar Mendes, para poder assumir o controle da cidade. No entanto, uma decisão da Câmara que afastou tanto o prefeito Arthur Palha da Próstata quanto o Márcio Cabeça das funções, enquanto isso é investigado. Aí tem 4 comissões para investigar a possibilidade deles de ter um mandato cassado devido a todo o esquema da máfia da merenda lá, que foi desarticulado pela polícia, né? Agora, enquanto isso, a população fica nesse meio sem saber o que vai acontecer com a cidade. São essas decisões, Bruno, que preocupa a população. Decisões onde você tem um legislativo local determinando como se deve ser encaminhada a administração pública da cidade. Ao mesmo tempo, você tem o Poder Judiciário, com todo o respeito ao Poder Judiciário, é evidente, mas essa interferência. E isso vem acontecendo a nível nacional. Então, nós assistimos a uma situação agora recente, nesses dias finais aqui, em que nós tivemos um cidadão que já estava com ordem de prisão, estava na cadeia, tirando o seu período lá determinado, e de uma forma inusitada, se tira o cidadão da cadeia, dizendo, não, está tudo em ordem, pode voltar à sua vida normal, etc. Esse mesmo juiz, que é lá de Curitiba, da Lava Jato, eu estou falando do Zé Dirceu, diz o seguinte, bom, então volta a situação
anterior. Você vai pôr uma tornozeleira, você vai ter que deixar o passaporte e tal. De forma, sem que houvesse, vou repetir, sem que houvesse sequer qualquer manifestação de qualquer parte, quer da promotoria pública, quer dos advogados, de forma monocrática, o ministro do Supremo diz, não, ele vai para casa com todas as honras. Pode deixar, não precisa usar, entrega o passaporte, não usa a famosa cintinha no calcanhar, etc. Então você começa a verificar até onde pode ir o legislativo, até onde deve ir esse judiciário e até onde nós vamos acreditar nisso tudo. Porque acaba criando um descrédito para a população, para a sociedade, de uma forma geral. Quando também se vê quase a vias de fato dois ministros do Supremo em que têm opiniões divergentes, mas querem resolver as coisas quase de uma forma não muito tradicional dentro da nossa maior casa da justiça, não é? É realmente de se pensar duas vezes esse tipo de situação. É muito difícil. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Marco Aurélio Mello citou que nós teremos 3 Supremos funcionando dentro do STF, por isso aí é difícil ter qualquer tipo de decisão. 8h13. Vamos falar bastante nesta edição sobre o meio ambiente, mas vamos abrir esse debate sobre os diversos problemas ambientais aqui da região com uma fala do deputado estadual João Paulo Rilo, ele que é do PSOL aqui de São Paulo, né? Ele está na luta para abrir uma CPI para investigar aí licitações dadas pela CETESB em diversas obras, sejam privadas, sejam do governo do estado. Ele que já colheu aí 11 assinaturas, faltam mais 21 para poder ter então aberta a CPI, e ele fez um discurso citando 3 obras relativas à Baixada Santista. Vamos ouvir. Nós nos deparamos nos últimos tempos na Assembleia com três tentativas de degradação ambiental violentas. A instalação de uma termoelétrica em Peruíbe, a transposição de um rio em Bertioga pela Sabesp, sem necessidade alguma para trazer água para a capital, para São Paulo, e a construção de uma cava subaquática. Isso é uma das coisas mais bárbaras que eu já vi. Eu visitei em loco. A cava subaquática é um lugar dentro do mar, no próprio braço ali, em que eles fazem uma escavação, colocam uma proteção que eu visitei que não protege absolutamente nada, e colocam lixo tóxico de uma outra região, um sedimento que estava paralisado ali há mais de 20 anos, depositam esse lixo tóxico na cava subaquática, ou seja, contaminando toda aquela região, os peixes, a população ribeirinha, a Vila dos Criadores de Santos, a Vila dos Pescadores de Cubatão. Nós percebemos que esses 3 projetos, especialmente esses últimos 2, têm a complacência do governo do estado pelo organismo chamado CETESB, que em tese teria que fiscalizar e nos proteger das degradações e ataques ambientais. Percebemos que nos 2 projetos, a transposição e a construção da cava subaquática, tem um parecer criminoso da CETESB, que foi desmoralizado em 2 audiências públicas aqui por técnicos, por biólogos, por promotores, por deputados, por comunidade, por ambientalistas, por ativistas daquela região. Percebemos que o caminho, além de lutar pontualmente contra esses projetos que pretendem gerar alto lucro para seus interessados e uma forte degradação naquela região, o caminho mais curto é montar uma CPI sobre a indústria de autorizações ilegais da CETESB. Tá aí então a fala do deputado João Paulo Rilo. Só fazer uma correção, ele tem 21 assinaturas e faltam 11 para poder abrir essa CPI. Ele que fez esse discurso até convidando os 3 deputados aqui da região para assinar então o documento. O deputado Paulo Correia do Patriotas foi o único que assinou dos 3, o deputado Cássio Navarro do PSDB e o deputado Caio França do PSB não assinaram então o pedido de abertura de CPI da CETESB. Professor Hélio, do que o deputado João Paulo Rilo falou, o quanto é verdade, o quanto ele está correto na afirmação dele, principalmente ali do trecho da cava, né, que ele fala
depósito de poluentes tóxicos contaminando o rio, prejudicando comunidades pesqueiras ali do entorno. A gente tem que ver o conjunto da obra, né? Não é só a cava em si, a implantação da cava, é tudo, né? Você vê aí que, inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir aí esse vídeo, né? De assistir esse vídeo. A desculpa, principalmente aqui dos deputados da nossa região que não assinaram, é de que a CETESB, ela possuía técnicos competentes e que tinham analisado no sentido de implantação da cava. E ele respondeu muito bem, ele falou, só que não são esses técnicos competentes que estão mandando. Então são forças, evidentemente, políticas, e pressionam, e os técnicos acabam fazendo aquilo que eles querem, né? Então, essa questão da cava, assim como, por exemplo, no início, a CETESB até declinou e foi contra depois da termoelétrica lá de Peruíbe. Mas no início ela também estava aceitando aquilo. Que foi muita pressão, era tão escandaloso o projeto, né? Eu tive a oportunidade de ler, enfim, de ver um projeto que não traz benefício nenhum. Aliás, não sei nem por que fizeram esse projeto para a nossa região, que eu estou falando aqui da termoelétrica lá de Peruíbe. No país de origem, normalmente esses projetos eles vêm acompanhados de equipamentos, sistema de controle de poluentes. Esse não tinha absolutamente nada, tinha turbina. Aliás, eles nem sabiam quanto ia emitir a turbina. Enfim, era uma coisa assim que foi jogada para aquela população. E o objetivo, no meu ponto de vista, era vender gás para a Baixada Santista. A termoelétrica é um subterfúgio que vai produzir energia. Tanto que existe uma linha de lá de Peruíbe até aqui, Cubatão, né? Talvez até aproveitando o próprio duto da Petrobras, ou eles fariam uma linha em paralelo aí, para trazer gás para ser consumido aqui. Ora, nós temos a nossa plataforma de Merluza, que fornece gás aos montes. Esse gás, inclusive, não tem consumidor para isso, ele é queimado, parte do excedente desse gás nos flares da refinaria Presidente Bernardes. Quer dizer, e nós importando gás, né, para ser utilizado numa termoelétrica. É difícil de acreditar, isso daí são vendilhões da pátria, não tem um mínimo de patriotismo, né, com o nosso país, né? Isso do ponto de vista de patriotismo, estou falando. Do ponto de vista técnico, nem se fala. É uma termoelétrica que vem desprovida de um combustor catalítico seletivo, que é um equipamento para controlar as emissões de dióxido de nitrogênio, que são responsáveis, inclusive, pela formação de ozônio na atmosfera. E aquela região que é uma região ali turística, uma região que tem um parque, né, protegido ali, né, recebeu uma carga grande de ozônio, que é um poluente fitotóxico, ataca a vegetação, inclusive. Quer dizer, desprezaram tudo isso, o sistema de refrigeração aberto, quer dizer, aumentando a temperatura de alto mar, sem mínimo de tratamento. Quer dizer, parece que vem aqui na nossa terra, que é terra de índio. Então a gente vai lá e faz o que a gente bem entende. Agora, que eles pensem desse jeito, eu não me assusto. Agora, pior é o órgão ambiental aceitar essa situação, certo? Que estão aqui no nosso país, somos nossos irmãos aceitando uma situação dessa. É isso que não dá para entender. Eu até entendo, porque deve ter sido políticos que foram cooptados para pressionar para que esse tipo de coisa acontecesse. E não diferente é a questão de outros projetos que tem aqui para a região, como por exemplo essa cava subaquática, né? Uma cava que foi feita aí, aliás, o processo todo ele é desvirtuado, né? O EIA-RIMA não foi feito para manter, era para 12 metros, hoje eles estão aprofundando para 15 metros, atropelam tudo e está tudo bem. Veja, então é isso
que foi colocado lá por nós, inclusive na Assembleia, em audiências públicas, por outros técnicos. A CETESB foi convidada, não compareceu, porque não quer debater, porque sabe que vai ter que dar explicação técnica na frente das pessoas e não vai se sustentar, né? Então, e esse deputado ainda coberto esse tipo de coisa. Então, a gente precisa, na hora de votar, nós temos que ver esse tipo de coisa também, sabe? A gente tem que ver quem que faz bem pela população, pela saúde pública, e quem é aquele que está do lado do poder econômico, simplesmente acobertando as coisas. Então, eu não posso, veja, nem como técnico, nem como professor que sou de uma universidade, ficar calado diante de uma situação dessa, né? Então, a nossa luta é nesse sentido. Esses projetos são todos projetos que estão sendo analisados de forma errônea, né? Dando normalmente pareceres técnicos que são usados depois por essas empresas no judiciário, porque o judiciário, ele usa a CETESB como porta-voz, veja, como garantia, uma chancela do órgão ambiental que aprova esse tipo de projeto da nossa região. Agora, Jeffer, a questão que o deputado João Paulo Rilo falou da dragagem, jogar o material tóxico e levar esse material tóxico para toda a região, prejudicando não só a vida marinha, como também a quem mora e quem depende daquele ecossistema, tem fundamento? Sim, tem total fundamento, né? Inclusive, eu gostaria até de comentar, né, que essa CPI da CETESB não é uma CPI, não deve ser uma CPI para destruir a companhia. Pelo contrário, né? Nós temos que fazer uma CPI para recuperar a companhia, de forma que essa companhia volte a fazer o trabalho correto e adequado na proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas, pública e coletiva. Eu queria fazer um comentário bem rápido também sobre os outros projetos, né, os 3 projetos, a termoelétrica, que o Hélio já abordou muito bem todos os problemas, um projeto totalmente estapafúrdio, que não obedece à segurança, né, à proteção ambiental adequada. Por exemplo, as indústrias de Cubatão, enquanto tem um processo de contenção de poluição, lá não tem nada disso, né? A troca do calor, a troca térmica de toda aquela usina vai ser feito direto com o mar, um absurdo. O nível de ruído para uma região tão sensível, né? Os animais ali por perto, os pássaros, vai trazer um problema sem tamanho para aquela região. As aldeias indígenas, os indígenas que moram ali naquela região, que serão afetados com a passagem de torres de eletrificação, de tubos que vão vir até Cubatão. Então vai causar um impacto violento na região, sem contar os milhões de metros cúbicos de poluentes que serão emitidos diariamente pelaquela termoelétrica, né? Você tem uma ideia, se eu não me engano, é a 2ª maior termoelétrica do mundo. É um absurdo instalar um monstro desse numa região tão sensível como é a Baixada Santista, né? Nós já tivemos a tentativa de ataque lá em Piruíbe com a usina atômica, né? E agora vem uma coisa talvez até pior que a usina atômica, que seria essa termoelétrica, uma coisa totalmente estapafúrdia para nossa região. Essa usina ela tinha que ser fatiada em várias usinas menores e espalhada pelo estado para causar o mínimo impacto possível. Vai queimar um gás de fracking que é um veneno. O tipo de gás de fracking que nas regiões onde eles são extraídos, as cidades estão todas poluídas por gás. Então nós vamos colaborar com que esse gás continue sendo extraído dessa forma e afetando as pessoas nesses países de origem. Como o Hélio falou, temos gás aqui sobrando, temos gás na nossa região e não precisamos estar importando esse gás extremamente impactante, inclusive para outras populações, né? A questão do rio Itapanhaú, outro absurdo sem tamanho, né? Um projeto que foi criado naquela seca de 2014, ficou patente que aquela seca de 2014 não é um problema de abastecimento de água, e sim um problema sazonal, pontual, né? De pressão atmosférica que desviou as chuvas aqui da região, depois normalizou. Não tem necessidade nenhuma de se fazer essa transposição. Ficou provado que além de não haver necessidade, vai causar um impactos no rio, né? Vai avançar a cunha salina, impactando outras espécies de peixes e podendo trazer, inclusive, o desaparecimento total de algumas espécies que já estão em extinção naquele rio, né?
Então é outro absurdo. E o mais absurdo ainda é a questão da cava, né? A cava é uma coisa, é um absurdo sem precedentes, é um lixão submarino, como nós temos colocado, né? Inclusive ontem tivemos visitando a cava pra gente em loco, né? A CETESB diz que está 24 horas lá fiscalizando, mas não vimos a CETESB lá, né? E aí nós nos deparamos com uma situação muito absurda, né? Aquilo que a CETESB fala, que uma draga, a Rupert, que succiona maravilhosamente do fundo do rio e joga por um dispersor que não cai. Isso é, gente, tudo balela. Ontem estivemos lá, vimos uma dragagem por uma draga tipo grabe, arrancando lama, jogando em cima de um batelão, o batelão entrando dentro do buraco da cava com tudo aberto, portão aberto e descarregando aquilo de uma maneira totalmente inadequada, causando poluição. Isso foi filmado por drone, nós temos prova do que nós estamos falando. Então, quer dizer, a gente fica pensando, o que está vendo, né? O que está vendo com a nossa CETESB, o que está vendo com a nossa política local. Eu quero crer que os políticos da região, principalmente os deputados estaduais que estavam no dia da reunião, que o deputado Rilo apontou todos esses problemas, né, que ainda não assinaram a petição. Nós esperamos que eles assinem a petição. É esse apelo que a gente faz aos deputados da região e aos prefeitos também da região, que se manifestem contra esses impactos terríveis que estão assolando a nossa região. Você bem colocou no começo, ficamos quantos anos sem atendimento do SUS aqui em São Vicente? O atendimento na região toda ainda é precário, extremamente precário, e esses são projetos que impactam diretamente a saúde pública e coletiva, né? Não ter esses projetos ou fazer com que esses projetos funcionem adequadamente é uma questão de proteção à saúde pública, é uma questão de promoção de saúde. Então é hilário a gente ver esses impactos ocorrendo e a classe política, que tem um papel fundamental de nos defender, calada. Então eu quero crer que essa classe política da região está em silêncio porque está estudando e se manifeste o mais rápido possível, assinando essa CPI da CETESB, para que a gente possa recuperar nossa companhia e volte a ter uma companhia na defesa do meio ambiente e da saúde pública da nossa região. Agora, Miguel, um estudo até realizado com a participação do professor Hélio vai um pouco de encontro ao que falou o deputado Rilo na questão da indústria das concessões pela CETESB. Isso porque, no caso da cava, 2 licenças que foram emitidas para a instalação da cava foram dadas com base em uma licença prévia de 2005, mas essa licença prévia ela tinha prazo de vencimento após 5 anos, ou seja, ela venceu em 2010. Então a CETESB emitiu licenças para instalação da cava baseado em cima de licenças que já estavam vencidas há mais de 4 anos. E é estranho o fato da companhia não se atentar a isso, não pedir um novo estudo, por exemplo. Eu vou dizer uma coisa, eu estava ouvindo aqui com muita atenção ao Hélio, Jefferson e a você, Bruno. O que me preocupa, a nossa região, eu vou falar principalmente da nossa cidade, que é São Vicente. Num passado não tão remoto, mas num passado recente, nós tivemos aqui a famosa aberração chamada Ródia, do pau da China, em que, se nós não tivéssemos o apoio judiciário do então promotor Elias Jacó, doutor Elias Jacó, que hoje é professor universitário, ainda ontem eu vi ele participando de um debate, ao qual eu reputo um cidadão assim, que ama a sociedade que ele defendeu por muitos anos. Nós temos um exemplo da Ródia, como nós temos outros exemplos aqui, que eu poderia dizer a você, que é a nossa periferia de São Vicente, em que o esgoto in natura é jogado praticamente na baía da cidade. É normal para mim, nesse momento, de ver todo instante, normal entre aspas, de ver a bandeira vermelha como se não pudéssemos usar as nossas praias. Por quê? Porque está faltando trabalho? Porque a Sabesp e a CETESB fazem parte de um conglomerado do governo? Se nós começarmos a olhar de uma forma mais ampla, nós vamos verificar que os pareceres técnicos, como colocou aqui o professor Hélio, você tem o parecer daquele funcionário de carreira que tem o cuidado, tem o critério e sabe que ele tem que fazer a coisa correta, como tem aqueles pareceres que às vezes mandam um determinado técnico
não é? Em que ele tem que assinar aquilo porque está, às vezes, num período probatório, às vezes está num período em que ele se vê acuado em razão das pressões, porque quer queira, quer não, o que nós assistimos de pressão política nesse país sobre todos os assuntos, se falarmos da Amazônia, se viermos falar aqui da nossa região, essa área extrativista também, quer dizer, nós somos aqui praticamente refém de um grupelho de interesses. Esses interesses atende a quem? Quem são os empresários que têm interesse que isso tudo fique quieto, calado e façam do jeito que eles querem? Não do jeito que é obrigado a ser feito. Tem que ser feito, então se aprimora o estudo. Esse estudo de viabilidade, quer de Peruíbe ou quer de qualquer outra região, e Peruíbe é um lugar que eu tenho assim amigos, trabalhei naquela cidade, conheço bem, conheço todo aquele Guaraú. Me lembro da época ainda do Montoro, quando proibiu a instalação das usinas nucleares. Ô, gente, como é que uma cidade como aquela, com Peruíbe, com toda aquela mata, restante da nossa Mata Atlântica, falávamos em colocar usinas nucleares? Houve lá, rasgaram estradas lá por dentro, da época ainda da Sudelpa. Ô, gente, a coisa não é assim, não. Nós temos que deixar para futuras gerações as condições de terem uma sobrevivência de dignidade. Como colocou o Gelson, a gente vai começar a deixar de termos aqui nossos passarinhos, nossos bem-te-vi, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter só poluição? É essa a herança que nós vamos deixar? Então o trabalho que vem desenvolvendo o professor, o Jefferson, e todos aqueles que amam a natureza, em primeiro lugar, mas tecnicamente conhecem e sabem defender, nós temos que louvar e aplaudir. É isso que eu queria deixar aqui bem claro, a minha posição como cidadão. Porque, embora, logo que eu ingressei no serviço público, cara, com 19 anos, 2 anos depois, na administração ainda do prefeito Jorge Rodrigues, fui convidado a ser diretor do Horto Municipal de São Vicente. E a gente aprende a amar a natureza, aprende a amar o meio ambiente. Por isso que eu sou assim um defensor mais do que ninguém, ou mais do que não, que ninguém, força de expressão. Tanto quanto vocês, eu sou um defensor da nossa natureza, que seja, né, essa riqueza que nós temos, e eu volto a dizer, lá da Amazônia até o sul desse país, que seja defendida, ainda como a gente pensa, né? Eu sou o único que defendo. Não, tem mais gente que gosta, que defende, e eu acho que isso é que acaba acrescentando a todos nós nesse processo em que o vil metal se fala às vezes muito mais alto. Você vê, Miguel, dentro do que você colocou, eu tive a oportunidade de poder trabalhar na CETESB 25 anos, né? E passar por vários governos. Depende muito de quem está no poder. Depende muito. Você falou, por exemplo, um nome aí que eu admiro. Nunca sofremos pressão durante esse governo, muito pelo contrário. Quando teve a questão da Vila Paris, ele veio aqui, estava presente, fez o plano de controle ambiental, que foi o Montoro. Exatamente. Foi excelente para o estado de São Paulo, né? De lá para cá, quer dizer, até antes, nós tivemos vários absurdos de governos que praticamente destruíram até a CETESB. Teve um determinado momento que eu colocava gasolina do meu bolso para poder andar com as viaturas da CETESB, quer dizer, a população não sabe disso. Quem é o culpado disso? E são esses mesmos que recebem esses projetos e são testa de ferro dessas empresas. Então, isso que é o grande problema, né, que a gente vê na questão da gestão do órgão público. E o órgão público acaba tendo alguns avanços em função de alguns idealistas que ainda existem e que procuram levar a coisa no monteiro. Eu acredito que ninguém é contra o progresso aqui, ninguém é contra, por exemplo, determinados projetos que tem aqui, mas o que a gente tem que ver é que esses projetos têm que vir acompanhado, né, do bom senso, da técnica, mas da forma que a gente está vendo, estão passando por cima da lei, por cima da técnica, por cima de tudo. Quer dizer, que governo é esse que apoia esse tipo de situação? Para mim, o sistema está blindado para poder implantar determinados projetos que a gente vê aqui na região, que só vem em detrimento da saúde pública.
8h36. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar, prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices, a melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados, 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas. São Vicente Central Offices, Rua João Ramalho 803, Centro São Vicente. Central de Informações e Locações, ligue 3568-5447 ou 974141071. Repetindo, 3568-5447 ou 974141071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. ZYU 752, Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8h38, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias pela Nova FM. Sempre lembrando que você ouve não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM, pelo 87.9 aqui pela região, ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente no seu celular. É só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Você também pode nos seguir e acompanhar a nossa live do Jornal Manhã de Notícias pelo Facebook. O endereço é facebook.com/novafmsv e também participar conosco desta edição via WhatsApp. O número é 13-99121-4342, repetindo 13-99121-4342. A edição desta quarta-feira que recebe Miguel Pasquarelli, Jeffer Castelo Branco e Hélio Lopes. 8h39. Ora, Jeffer, eu queria saber a sua opinião em relação à transposição do rio Itapanhaú em Bertioga. O que essa transposição afeta na vida dos moradores daquela região? Olha, você vê bem, se você analisar até pelo próprio Google Earth, né? Você for lá e ver o desenho do rio, como é que ele corta aquela cidade, você vai perceber que aquele rio é uma zona muito sensível, aquele rio, é extremamente sensível para aquela região. Nós estivemos fazendo um estudo sobre estudos que realizaram, pesquisas que foram feitas anteriormente, e nós vimos que aquela região já conta com várias espécies endêmicas, inclusive espécies ali locais apenas, em fase de extinção, né? E quando você retira uma quantidade, por exemplo, que eles querem tirar 1 metro cúbico, que eu duvido muito que seja apenas 1 metro cúbico, nós temos exemplo o Rio Cubatão, né? Que ele praticamente seca. Quando você vai captar água, fica seco o rio, né? Praticamente o rio Cubatão, em determinados pontos durante o ano, ele morreu toda a atividade de vida daquele rio. De tanta água que é tirada, ele chega até ficar só um córrego, né? Ao longo do rio. E numa região muito sensível, por exemplo, ali do lado, nós temos o lixão, o antigo lixão do rio dos Pilões, com quantidade de resíduos tóxicos astronômicas que até hoje não foram resolvidos, né? E aquele lixão, obviamente, ele deve ter uma certa lixiviação pro rio Cubatão, né? Então são questões muito complicadas. E no caso do rio Itapanhaú, a retirada desse 1 metro cúbico ou mais de água fará com que a cunha salina adentre mais o rio, né? Então você muda a composição da água de determinadas regiões, fazendo com que as espécies, né, ou migrem ou parem de existir naquele local. Então, é muito complicado. E outra, veja bem, você está levando a água para uma região onde nesse momento não está fazendo falta. E essa água, eu não quero ser bairrista, mas pode vir no futuro fazer
faltar aqui para a região para o seu desenvolvimento. Então, quer dizer, nós temos um centro de São Paulo, região metropolitana, extremamente conurbada. Há 10, 20 anos atrás, quando a gente brigava no Consema para tomar cuidado com os reservatórios, né, com a Billings, com toda aquela região, nada disso era ouvido. Houve ocupação irregular em vários locais. Praticamente a represa recebe hoje esgoto de vários locais, de várias dificultando o tratamento, encarecendo o tratamento da água. A quantidade de outorgas de águas subterrâneas ofertada pelo estado de São Paulo é algo extremamente absurdo. Você veja bem, se você dá um excesso de outorga de água para retirada de água subterrânea, quando falta água, a estiagem é muito longa, quando chove e chove pouco, o que vai abastecer primeiro são esses reservatórios antes de chegar no rio. Ou seja, você tem a iniciativa privada tirando água antes que ela chegue para o grande público, que é encher os rios e as represas. Então, quer dizer, um monte de situação, gente, política envolvida, né? Uma questão extremamente política envolvida, que tem que ser muito bem avaliada e muito bem analisada. Como diz o Miguel aqui, o Hélio, nós estamos num momento político, a gente não sabe quais são os interesses de fato que estão servindo, mas está claro que o que está menos sendo servido é o interesse público. Então essa questão do Rio Itapanhaú urge uma ação para bloquear esse projeto, né? Porque ele vamos dizer assim, uma coisa mais absurda que possa existir, você fazer uma obra, uma transposição, a qual nesse momento não há qualquer necessidade e que vai impactar violentamente aquela região. Se assemelha muito a uma pedra no caminho. Agora, professor Hélio, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, ele chegou a revogar a licença que tinha para a transposição do rio, né? Do CONDEMA. Sim, mas o que acontece? O Estado às vezes não leva em consideração isso, aí é que está o problema. As audiências públicas, quer dizer, as resoluções do CONAMA e as audiências públicas são feitas para simplesmente servir de uma cobertura para esses projetos, porque não adianta nada a opinião do povo, a opinião dos professores universitários. Então, para que é feita a audiência pública? Normalmente, eu tenho visto que quando você critica algumas coisas, eles vão lá e dão uma consertadinha, tentam dar uma ajustada nesse projeto, mas continuam avante com o projeto. O projeto em si, lá na questão do Itapanhaú, ele, no meu ponto de vista, Jeff, ele atende os interesses das grandes construtoras. Só isso. O resto é colocado aí para a população ficar brigando. Porque não há necessidade desse projeto. Veja. A Sabesp, veja, o que ela precisa fazer é construir reservatórios, inclusive aqui para a Baixada Santista. Aqui em Santos faltava água. Quando construiu seu reservatório aqui de Santos, não teve mais falta de água. Guarujá, faltava água. Eu me lembro, estava secretário lá em Guarujá, a água que o povo bebia lá era uma água barrenta, porque sequer estação de tratamento de água tinha. Por que não tinha? Porque a água era de boa qualidade, essa que é a verdade. Mas, em época de chuva, um barro, enfim, precisava ter algum mínimo tratamento para manter uma qualidade de água boa. E olha, ficaram bebendo água com turbidez altíssima, que acaba correndo qualquer cidadão durante anos. E a Sabesp sequer implantou um sistema para filtrar essa água. Veio depois com muita pressão no governo da Maria Antonieta para poder implantar aquela estação de tratamento de água, que na maioria do tempo ela fica ociosa. Por quê? Porque a água é de boa qualidade. Porém, ela precisa ter um tratamento mínimo, que é uma questão bacteriológica, onde é colocado um cloro, porque mesmo a água de boa qualidade, ela vem através das florestas e acaba carreando coliformes, enfim, ela precisa ter um tratamento sanitário, né, com a adição de cloro. E tem um reservatório. A questão, por exemplo, de São Vicente, que me preocupa até hoje. São Vicente, principalmente a região aqui de Samaritá,
aonde você tem inúmeros depósitos de resíduo da roda, uns até que não foram descobertos, estão por aí ainda a ser descobertos, e existem outros que a gente sabe que estão devidamente identificados, e alguns até com tratamento, que é o caso ali onde tem a estação da roda, né, de transporte. Agora, o que acontece aqui? Quando falta água, a pressão da água da rede diminui e a água subterrânea acaba entrando para dentro da rede. Então, o risco, a possibilidade do morador daquelas regiões beberem uma água contaminada é muito grande. Só que nesse momento ninguém está monitorando, ninguém sabe, ninguém viu, né? Porque quando volta a água, ele vai tomar aquela água e acabou, né? Então você vê que não tem gestão nenhuma, tu não faz de conta, muito grande, né? Tá aí esse depósito, que a roda fez, esses dirigentes da roda deveriam estar presos, essa que é a verdade. Se é em outro país, eles estariam presos. Aqui no Brasil tudo pode, né? Tudo se faz. Você pega a Amazônia aí, enfim, de norte a sul, os absurdos que se fazem, né? Eu tive lá, por exemplo, em Belém do Pará, um absurdo, a população toda contaminada com fluoreto, com osteoporose, né? Em função das fábricas de alumínio, e o Brasil batendo palma para trazer mais fábrica de alumínio para cá. Quer dizer, eu acho que a situação é bem outra. A gente vai ter que resolver o problema desse país para depois resolver esse problema de controle ambiental. Agora, Miguel, nem os agentes políticos conseguem se entender. Quando a gente teve a eleição de 2016 e a gente viu 7 das 9 cidades sendo governadas pelo mesmo partido, com o mesmo partido na esfera estadual, a gente esperava um diálogo maior entre município e estado. Mas o prefeito Caio Mateus, ele é contra também a transposição do Rio, só que o governador, à época, Geraldo Alckmin, ele não deu a mínima atenção para o que pensavam os agentes municipais em relação à transposição do Rio, e mesmo assim quis dar sequência à obra. O que acontece, a gente que já conviveu e indiretamente convive nesses meios políticos, embora sejam do mesmo partido, Bruno, e eu vou citar um exemplo bem claro aqui, o nosso prefeito de Praia Grande, o Mourão. O Mourão sempre sofreu distanciamento por parte do governador Geraldo Alckmin. E ele é um prefeito do PSDB, acabou trazendo o Cássio Navarro do MDB para o PSDB. Nem por isso e nem por essa circunstância é que Praia Grande tem uma situação hoje, financeira, etc., privilegiada, que está independendo da posição do governador ou não. Essa independência que deixou Praia Grande numa situação melhor. Nós tivemos ainda, no governo Quércia, uns investimentos muito grandes na área de saneamento básico na Praia Grande. Que o secretário na época era o João Leiva. E por ou porque tinham afinidade com o prefeito, ou por qualquer razão, houve uns investimentos muito grandes. E quando nós falamos em saneamento, estamos falando de meio ambiente. São Vicente teve aqui, uns anos atrás, uma expansão da área saneada, só que teve um agravante, não sei se é de conhecimento de vocês, simplesmente não funcionava. Fizeram instalações da rede de esgoto, se cobrava o serviço de esgoto, só que não tinha o serviço propriamente dito. As ligações. Então podemos olhar aqui, eu citaria aqui o Catiapuã, Parque Bitaru, etc. São bairros próximos aqui ao centro da cidade. Porque na realidade nós só tínhamos aqui o centro de São Vicente, parte da praia, com o tratamento de esgoto. Na realidade nós não temos tratamento de esgoto. Essa que é a verdade. Santos, por exemplo, bate no peito que tem tratamento de esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Inclusive São Vicente tinha um projeto, veja, eu até participei aí, até pelo Ministério Público, que era de trazer o esgoto de São Vicente para, na realidade, se construiria aqui onde é a Pedreira, onde foi a Pedreira ali, aquela região, uma estação de tratamento de esgoto, um tratamento biológico, um lodo ativado, né? Normalmente o projeto nesse sentido. E o esgoto, tanto de Santos como de São Vicente,
como Santos até hoje ele compartilhou, ele pega parte do esgoto de São Vicente e através do emissário submarino ele leva para alto mar, ele levaria para lá, trataria e aí viria para o emissário submarino e daí para fora. Só que isso não saiu porque a discussão que se tinha queriam fazer um túnel por baixo do morro, quer dizer, quando você podia contornar com tubulação, mas é muito barato, veja, você fazer isso. É isso aqui que a população não entende, né? É você contornar isso magiando ali onde é o VLT ou até pela praia, né? Para levar lá com tubo, uma obra rápida, mas queriam fazer um túnel através do morro, enfim. E acabou que essa briga até hoje não se realizou, essa estação de tratamento. E hoje o que a gente tem, tanto em Santos como é uma parte do esgoto é captado e é feito ali a estação de condicionamento de esgoto. Ele simplesmente pega o esgoto, faz um peneiramento para poder viabilizar o bombeamento através do emissário submarino e é lançado em alto mar. Mas tratamento não existe. Mas todos os políticos, prefeitos, enfim, colocam aquilo lá como um tratamento. É um absurdo isso. É um quase tratamento, né? Pelo jeito. Mas enfim, só para encerrar esse meu pensamento, é exatamente isso. Quer dizer, nós temos aqui algumas situações de ordem política, mas em que às vezes o governador faz o ouvido de muco, quer dizer, não é bem assim, não entendi o que ele falou, foi marcar uma reunião futura, e quando se marca tantas reuniões, e aqui eu prestei muita atenção que o professor Hélio colocou a respeito, a gente vê aí essas agências, essas coisas e tal, eles fazem um projeto de lei, nós já sabemos como é que funciona, né, professor? Faz um projeto de lei já deixando 2, 3 pontos para serem discutidos. Mas o conteúdo principal está ali. Aí joga aquele véu em cima, marcam aquelas audiências públicas e aí diz para a população, Bruno, olha, a população foi ouvida e nós vamos tirar esse item aqui da pauta. Exatamente. É um boi de piranha. Né? Eu dou um exemplo maior, onde nós nunca somos ouvidos, é a ANS. Uma agência que está lá, indicada pelo governo, e não faz o jogo da população, faz o jogo dos planos de saúde. Como você vê, é uma situação que qualquer cidadão que tem um pouco de tempo que eu digo assim, olha, por 10 minutos eu vou ler um jornal, eu vou prestar atenção na rádio, eu vou prestar atenção na televisão, para ver o que está acontecendo. E aí o cidadão acorda. Está faltando alguém acordar para esse nosso Brasil. Agora, Jeff, já vou aproveitar até para começar com o Jeffer. O Wellington do Gonzaga, ele gostaria de saber a opinião dos ambientalistas sobre quais as consequências da cava para o meio ambiente na região e desde quando ele está em funcionamento. Antes de falar da cava, eu só gostaria de comentar o que o Miguel acabou de dizer, que realmente ele deu uma aula aqui de como funcionam os licenciamentos, né? Separa os pontos principais, vai discutir aquilo totalmente vazio com a população e depois vai discutir o principal e aprova do jeito que eles querem, né? A portas fechadas. Exatamente. Eu costumo dizer que nós temos aqui, o nosso estado, ele é dividido em 3 poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo, né? E você reúne os 3 dentro de uma companhia, que é a CETESB, que é um absurdo. Ela licencia, ela fiscaliza, ela multa, ela perdoa, ela faz tudo. Como é que você pode ter, né, independência se você concentra o que na lógica tem que ser separado tudo num órgão só? Isso não tem cabimento, né? Por isso que os licenciamentos às vezes saem do jeito que sai. A questão da cava, ela é extrema. Veja bem, a cava ela já se constitui um impacto ambiental. A simples existência da cava, do jeito que ela está colocando, que não respeita o EIA-RIMA, porque o EIA-RIMA dizia que deveria ser uma cava confinada, e a cava confinada significa paredes de concreto extremamente impermeabilizada, de modo que o resíduo, esse nível de contaminação que é extremamente elevada, capacidade de causar danos à saúde da população pelo simples contato, né, estivesse isolado. Mas não foi uma cava confinada que colocaram lá, desrespeitando completamente aquilo que foi aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente. Colocaram uma cava contida. É uma cava que não tem proteção nenhuma, diretamente com o meio ambiente, você pega o material totalmente contaminado, joga dentro de um buraco. O Geroelo costuma dizer que os gatos fazem isso há muito tempo, né? Então, quer dizer, não tem cabimento um troço desse, né? E aí
aí você tem um resíduo contido lá, sem proteção nenhuma, sem material impermeável, que pode começar a ultrapassar a zona da cava, se diluir na corrente de água, contaminar a flora, a bioflora, que os peixes vão se alimentar dela, os peixes pequenos, os peixes grandes vão se alimentar dos peixes pequenos, o maior vai se alimentar daquele peixe e vai terminar na nossa mesa um peixe totalmente contaminado, porque são substâncias que não só bioacumulam na cadeia alimentar, elas se biomagnificam. Significa, se você tem 1 grama lá no meio ambiente, vai ter 10.000 na sua mesa. Então, quer dizer, é extremamente estapafúrdio o projeto é absurdo, ele jamais deveria ser instalado na nossa região. E veja bem, o pessoal tem alegado, não, mas isso estava lá no EIA-RIMA. Gente, ele estava no EIA-RIMA, mas ele era uma das opções. Ele não era a primeira opção, inclusive, né? E aí, veja bem, e se fosse utilizada essa opção, tinha que ser utilizada a opção que foi aprovada no EIA-RIMA, muros protegidos, isolados, impermeável, que é o que não está acontecendo. Outra coisa que a CETESB tem propagandeado tanto é que a dragagem seria feita com uma draga Hooper, que succiona, e realmente estava sendo feito, né? E jogado com um difusor dentro da cava. Onde nós estivemos lá, eles estavam dragando com uma draga mecânica, jogando dentro de batelões, entrando dentro da cava, ela totalmente com a porteira aberta e descarregando de qualquer jeito. Gente, isso é um absurdo, isso vai contrário a qualquer acordo que tenha sido estabelecido dentro do EIA-RIMA. Então, na verdade, o que nós temos colocado é que, para chegar de 12 a 15 metros, não existe licenciamento. Não existe licenciamento, então está irregular. E a gente espera que a justiça corrija isso a tempo, antes que a gente tenha que passar por nossos filhos e netos um presente de grego, um material tudo contaminado, que sabe-se lá o que vai se fazer com isso no futuro. E acarretando uma série de doenças também, né? Eu queria só fazer um adendo aqui. Quando você fala de 12 para 15 metros, veja, onde está a poluição pretérita? Ou seja, aquela oriunda de uma época onde não se tinha tratamento de efluente em Cubatão. Ela está a 15 metros, ela está no fundo. Então, não poderia ser mexida. O EIA-RIMA foi até 12 metros, né? Então ela estaria lá sossegadinha, né? A partir do momento em que passou-se a aprofundar e a retirar esse resíduo, você solubiliza esse material e ele entra na corrente aquosa. E com isso acaba sendo transferido para todos aqueles organismos reprodutores, decompositores, que inclusive os peixes se alimentam, e o último elo dessa cadeia alimentar é o ser humano. Acaba, como você bem disse, na nossa mesa, né? Mas o que é pior, veja, como é que dão uma certa legalidade para isso? É aí que entra a CETESB. Veja, porque como isso não estava no EIA-RIMA, a CETESB coloca isso como exigência técnica para a firma, para ela limpar o fundo do estuário. Veja só como eles são benemerentes, veja, são muito inteligentes com a questão ambiental. Só que o Ministério Público Federal pegou muito bem isso. Por quê? Porque de forma descuidada, antes a empresa tinha feito um pedido para o IBAMA para aprofundar até 15 metros, ou seja, era interesse da empresa e não uma exigência que o órgão ambiental fez, certo? De um hotspot, eles mesmos colocam isso, aonde está concentrado toda aquela contaminação química, né? E que isso vai ser transferido para dentro de uma cava, quando na realidade, nos pareceres que eu fiz, inclusive para o Jeffrey, para a CPO, a gente coloca que isso deveria ser tratado. É inevitável a necessidade de entrar com navios maiores? Tudo bem, tem que aprofundar até 15 metros, não vamos ser hipócritas, tem que aprofundar até 15 metros, senão não entra o navio. Porém, não vamos ser hipócritas também de dizer que vão pôr isso dentro de um buraco. Veja, isso daí tem que ser tratado, né? E utilizado, até porque o sedimento é um bem que a natureza nos dá, está dando de graça. Se você retirar o poluente, como é feito na Europa, você pode utilizar esse material para cobertura de aterro, para terraplanagem, uma série de outras coisas, sem ter necessidade de tirar, de desbancar um morro. Você retira aquilo que está lá no fundo do estuário, né?
Então, é essa visão que falta e que na hora da discussão esses técnicos caem fora. Por isso dá necessidade de uma CPI. Agora, só para fazer até um parênteses para a população santista, que desde sexta-feira diversos veículos comunicaram que a VLI e a Prefeitura de Santos realizaram uma cerimônia de entrega lá na UBS, na Policlínica do Morro Santa Maria, entrega de equipamentos, modernização de salas para o projeto Escola das Mães, que a VLI teria aí investido 6 milhões de reais para contribuir com o desenvolvimento econômico e social das regiões e que está inserida. Na verdade, isso faz parte do acordo de compensação ambiental, porque ela está abrindo a cava subaquática, ela sabe dos problemas ambientais e de saúde que pode ocasionar futuramente. Então ela tem que ter essa compensação, ela tem que investir no município para poder compensar os eventuais danos que ela possa causar no futuro com a abertura dessa cava subaquática. Quando ela investe em saúde é porque ela sabe que a saúde do município talvez possa ser prejudicada futuramente por causa da abertura dessa cava. Mas essa compensação não é por causa da cava. Veja, a compensação já estava antes, porque a cava é uma coisa. A VLE, ela fez um porto, veja, ela avançou sobre o mangue, ela desrespeitou o patrimônio da União, tem ações em cima disso. Quer dizer, então ela vem aqui nos meios de comunicação, investe na tribuna, certo? Que dia e noite propaganda da VLE, aquelas antes da novela, em horário nobre, do Porto de Santos, fazendo uma propaganda do Porto de Santos com patrocínio da VLE, também a questão das policlínicas, patrocínio da VLE, são churrascadas para os pescadores lá da Vila dos Pescadores e por aí vai, certo? Que isso é dinheiro de cafezinho, perto do que teria que se gastar para tratar esse material. Ora, quem não tem competência não se estabelece. Veja, quantos de nós aqui não gostaríamos de ter uma indústria? Nós não temos competência para isso, então nós trabalhamos aí, enfim, empregado, né? Agora, você se implantar e não querer investir naquilo que deve ser feito em prol do meio ambiente, e acaba, o que acaba? Um buraco. Sim. Mais próximo possível, para não ter que gastar combustível para ir longe em alto mar, né? Aonde você vai deixar um passivo ambiental para as presentes e futuras gerações. Eu pergunto, aonde está a retórica da sustentabilidade que eu escuto nas audiências públicas? Ela não existe. Ela simplesmente não existe. Eu gostaria de lembrar que nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da empresa VLI, até convidamos para que ela enviasse algum representante, mas não obtivemos retorno da VLI. De qualquer forma, continua também aberta a rádio para que a empresa se posicione em relação à cava. Jeffer? É importante o que você comenta e o que o Hélio também traz aqui, é que, por exemplo, você tem lá a Vila dos Pescadores que está passando um tormento com essa questão da cava tóxica, né? Os pescadores estão tendo o seu pescado cada vez menos para poder ter a mesma quantidade de pescado. Estão indo para outras regiões, sendo que eles tinham aquela região onde está a cava como seu principal local de pesca, né? E aí você tem a VLI, uma empresa extremamente grande, uma corporação poderosa, que vai lá na sociedade, lá na comunidade, fazer um verdadeiro desserviço, né? Vai lá através de algumas associações promover churrascada e colocar membros da população uns contra os outros, em vez de resolver o problema que ela está causando, né? Uma outra coisa interessante o Engenheiro Hélio coloca aqui, a VLI está compensando a questão do porto dela, né? Mas isso passou pela Secretaria do Meio Ambiente? Eles analisaram essa compensação? Os funcionários lá da Santa Maria, da Policlínica, foram consultados a respeito dessa reforma, dessa ampliação? Ou foi feito tudo de qualquer jeito, né? Pelo que nos chega, a notícia que nos chega, que tem que ser investigada, é que inclusive o próprio porto da VLI sequer tem autorização do SPU para funcionar. Eles não têm a autorização do uso do espelho d'água para aprofundar, para escavar, para dragar.
e nem da Cava. Quer dizer, isso é tão correto, tão certo, que eles foram interditados pela Secretaria do Patrimônio da União e estão funcionando através de um mandado de segurança. Dizendo que se a dragagem parasse, eles iam ter prejuízo. Isso não é verdade, porque independentemente da dragagem, os navios continuam entrando e saindo do porto deles. Então, quer dizer, é uma coisa muito complexa, né? Essa questão da VLI estar investindo na cidade de Santos, né? Reformando e tal, precisa ver, precisa verificar, precisa investigar a extensão desse investimento. Isso está trazendo algum retorno de fato para as comunidades que estão sendo atendidas? As policlínicas estão tendo de fato uma ampliação que vai trazer algum benefício para a população? Então isso tem que ser investigado. E outra, uma coisa desse vulto, desse naipe, teria que passar pelo Conselho de Meio Ambiente, teria que passar pelo Conselho de Saúde, teria que ser discutido com os funcionários onde serão ampliadas essas policlínicas, para ver a melhor adequação possível, e não aquilo que a empresa quer fazer, vai lá, faz a revelia de todos e de repente nem utilidade para a população vai ter. E que a população... Veja, mais uma coisa, eu gostaria inclusive que, se a VLI comparecesse, a gente está aqui presente. Eu acho que é importante essa discussão, né, desse debate técnico. No início desse processo, quando se fez a escavação para a retirada de uma areia para fazer esse buraco, aquela região não era contaminada. Se tinha era uma quantidade tão pequena que possibilita o lançamento em alto mar. E eles fizeram isso, eles retiraram esse material para lançar em alto mar. Teve uma contestação por parte dos diretores da Codesp. O que eu estou falando, veja, está nos jornais aqui na tribuna, certo? Inclusive o presidente da Codesp inocentemente diz que recebeu uma ligação do Padilha para resolver esse problema o mais rápido possível. Quer dizer, tipo Gedel e Fã. Exato. Uma questão Gedel e Fã. Veja, então isso daí me cheira uma teoria da conspiração, sabe? É uma coisa tão absurda. Quando começa errado, vai errado até o final essa questão, né? Estava na hora deles sentarem, essa que é a verdade, e resolver isso de uma forma correta, porque o nome da VLI, não, por mais que eles façam, não tá, a imagem dela tá muito ruim perante todos aqui na Baixada Santista, porque a população, veja, tem discernimento disso. Nós temos feito palestra em universidades, nós temos feito palestra com a sociedade civil, né? E a sociedade foi feita inclusive em Cubatão uma audiência pública onde eles estavam presentes lá, e isso tudo que estou falando aqui foi dito lá, veja. Foi feita audiência pública na Câmara de Santos, e o que tô falando aqui foi dito lá também na Câmara de Santos, e inclusive, veja, entraram com processo contra a minha pessoa, perderam, certo? E mandaram retirar tudo rapidamente, porque com calúnia e difamação. Aqui não existe calúnia, não existe difamação. Aqui existe constatação de fatos que estão ali na documentação. Que a população fique atenta até essa relação entre poder público e setores privados, porque são empresas que, por exemplo, que financiam a queima de fogos no final do ano, e daí a prefeitura fala que não tem nenhum ônus para a prefeitura. Então existem relações entre poder público e privado que a população, a sociedade tem que ficar em cima e observar e cobrar, principalmente seus governantes, um posicionamento nessas questões. 9h10, estamos chegando ao final desta edição do Jornal Manhã de Notícias. Primeiro, agradecer ao Miguel Pasquarelli pela participação e até uma próxima, Miguel. Eu agradeço mais uma vez o convite por parte do Pedro Emílio e de todos vocês, e para mim foi um prazer imenso estar aqui com o professor Hélio, doutor Hélio, Castelo Branco também, que a gente acaba tomando conhecimento e aprendendo com vocês cada vez mais. Eu só queria acrescentar bem rapidamente que esse problema de saúde, a situação futura é muito grave. Eu vou citar o caso da Ródia de São Vicente, que atingiu o lençol freático na região continental, e como nós não tínhamos rede de água, o pessoal utilizava esse poço semi-artesiano e artesiano.
Então isso é uma gravidade que nós não sabemos até hoje como está a saúde do nosso pessoal. Então eu queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradecer também ao Jeffrey Castelo Branco pela participação e até uma próxima oportunidade, Jeffrey. Obrigado, o convite é uma honra estar aqui com vocês, com os ouvintes, e essa questão da ROD que o Miguel coloca, requer um programa só para isso, sabe? Porque São Vicente foi extremamente castigada com os resíduos da Ródia, continua sendo castigada, populações continuam sendo expostas e a solução está longe de ser resolvida se não houver pressão popular. Então é uma proposta que eu faço à rádio para um dia vir aqui o Miguel, vir as pessoas que conhecem o Hélio, eu me disponho a vir também, para a gente discutir essa questão do caso Ródia. Bom dia aos espectadores e boa semana. Através do nosso coordenador, jornalista Pedro Emílio, já está então feito convite para retornar na semana que vem para abordar então essa questão do caso Ródia. Agradecer também ao professor Hélio pela participação. Até uma próxima oportunidade, professor. Eu que agradeço aí a Rádio Nova, enfim, o Miguel, foi um prazer estar aqui com você, realmente muito bem colocadas suas afirmações, enfim, ao Jeffer e a todos vocês, né? E dizer também que eu me sinto preocupado, porque eu sou filho da terra aqui de São Vicente, né? E eu vejo toda a situação da Ródia e acompanhei, eu acompanhei isso dos primórdios, lá de Cubatão, né? A CETEB já interferia, alguns elementos da CETEB favorecendo a Ródia, já naquela época, veja, o Jeffer foi uma das pessoas que tem um conhecimento, né? Tem, todas as informações relativas à Ródia, porque ele trabalhou, ele operou, ele estava na sala de controle, operando o incinerador, né? E nós fiscalizávamos esse incinerador. E já o incinerador já era um absurdo, já queimava com baixa temperatura, tinha problemas sérios de manutenção. Quanto de dioxina e furano foi lançado na atmosfera, depois espalhar esse resíduo até Itanhaém, quer dizer, e isso é uma situação que não foi muito bem resolvida, ela continua aí, né? As pessoas esquecem. A Bahia aceitou a queima. Exatamente mesmo. O grande problema nosso é que um escândalo encobre o outro e a gente vai esquecendo. Você não se lembra mais da pasta cor-de-rosa, com certeza. Olha, quantos problemas. Agradecer também ao Gabriel Silva nos trabalhos técnicos e a principalmente você, ouvinte da Nova FM. O Jornal Manhã de Notícias vai ficando por aqui, mas siga com a nossa programação musical e a partir das 11 horas da manhã, especialmente nesta quarta-feira, temos Esporte em Destaque com o comando do jornalista Alex Frutuoso, que vai aí repercutir tudo que foi essas oitavas de final da Copa do Mundo e já fazer aí projeções para o Brasil, que joga na sexta, e para a sequência também do Mundial da Rússia. O Jornal Manhã de Notícias retorna amanhã a partir das 8 horas da manhã. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. São Vicente e suas histórias.